Olá, irmãos, que bom estarmos juntos para continuarmos estudando a lição da Escola Sabatina. Hoje, quinta-feira, 27 de novembro de 2025. O tema de hoje é a Terra Prometida. Durante o exílio em Babilônia, os israelitas enfrentaram não apenas a dolorosa realidade de não ter raízes, mas também a promessa de que seu relacionamento com Deus, embora concretizado pela promessa da terra, não estava condicionado nem limitado à posse física dela. Quando confessaram seus pecados, se arrependeram e buscaram o Senhor de todo o coração, Deus cumpriu sua promessa e os trouxe de volta, né? Então a gente não está condicionado a um local, né, específico, né? Ah, Deus só vai me ouvir se eu orar aqui. Ah, Deus só vai me ouvir se eu for subir a montanha e estiver lá na montanha e lá ou na posição da oração. Tem algumas pessoas que acreditam que Deus só ouve se a gente orar de joelhos. Não pode orar sentado, não pode orar deitado, não pode orar em pé. Não é bem assim, né? A nossa condição de pecadores não nos deixa numa situação que a gente pode exigir alguma coisa ou queremos que ou acharmos que Deus pensa como nós pensamos. Entretanto, a promessa de Israel de possuir a terra para sempre era condicional, como nos diz Deuteronômio 28:63. Da mesma forma, a promessa de recenseamento e prosperidade da terra após o exílio também dependia de condições. Então a gente vê que existem, no mundo que nós vivemos, tudo que a gente vai fazer existem condições para a gente poder cumprir aquilo dali e realmente estarmos dentro do padrão que nos é cobrado. E se isso acontece no nosso mundo pecaminoso, e nós vivemos, imagine no céu, nos padrões de Deus. Existem condições que nós devemos cumprir também, para a gente poder estarmos dentro dos padrões de fidelidade que Deus nos pede. Você vê que o povo de Israel sofreu bastante por causa da desobediência. Então, por mais que nós venhamos pensar assim, que nós somos salvos pela graça, nós não temos que fazer nada, nós não precisamos ser fiéis a Deus, nós não precisamos cumprir os seus mandamentos, nós não precisamos, porque isso seria salvação pelas obras, embora nós sabemos que Efésios 2, 8, 9 ao 10 diz que nós não somos salvos por causa das nossas obras, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas ao lermos a Bíblia, estudarmos a sua palavra, nós vemos que o povo de Deus é um povo obediente, não para ser salvo, mas para demonstrar que foi salvo. Nós não somos salvos para viver em desobediência, nós somos salvos para viver em obediência. Embora no Novo Testamento não mencione diretamente a terra prometida, ele afirma que as promessas de Deus se realizam em Jesus Cristo, e por meio dele, como nos diz 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, Romanos 15, versículo 8, assim, à luz de Cristo, a terra prometida, ela é reinterpretada e se torna um símbolo de bênçãos espirituais que Deus planeja conceder ao seu povo fiel, tanto agora quanto na eternidade, como nos diz Efésios 2:6. Então, qual é a promessa para a igreja de Deus nesse mundo de pecado? Para todos os que viveram nesse mundo, para os que vivem atualmente, é a promessa que Jesus disse que foi nos preparar um lugar, está em João 14, do 1 ao 3, e quando esse lugar estivesse preparado, ele viria nos buscar. No livro do Apocalipse, capítulo 20, lá fala sobre o milênio. Nós vamos passar 1000 anos no céu. E depois que nós passarmos esses 1000 anos no céu, nós vamos vir morar nesse planeta Terra aqui que você conhece. Não do jeito que ele está, mas um planeta completamente renovado. A capital será lá em Jerusalém, na Nova Jerusalém, que vai descer do céu. E como nos diz o livro de Zacarias, ela vai descer sobre o Monte das Oliveiras, lá será onde a Nova Jerusalém vai ser colocada. E ela vai ser a capital da Nova Terra. E nós vamos morar aqui, viver aqui, para sempre. Nunca mais pecado, nunca mais dor, como nos diz o livro de Apocalipse capítulo 21, né? Nunca mais dor, nunca mais morte, nunca mais lágrimas, nunca mais tristezas. E isso é o que enche o nosso coração de felicidade e alegria. Saber que um dia nós não vamos mais ouvir falar de todas essas maldades, sofrimentos, violência, morte e tudo mais que acontece nessa terra. O cumprimento final da promessa divina de descanso, abundância e bem-estar na terra prometida ocorrerá na nova terra, livre do pecado e de suas consequências. Nesse sentido, como cristãos, nossa esperança se fundamenta na promessa de Cristo, de que ele voltará, e após um período de 1000 anos no céu, como nós já comentamos, nós receberemos essa grande felicidade, né? Felizmente, para aqueles que não querem aceitar Jesus como seu salvador pessoal, só existe uma porta, só existe um caminho, só existe um meio de nós irmos para o céu. E a Bíblia deixa bem claro que é através de Jesus Cristo.
Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E quem é o Filho? Jesus, o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida por nós. Não é um amuleto, não é uma placa de igreja, não é uma religião, não é você fazer coisas corretas ou deixar de fazer coisas que você julga não ser corretas, não. O Salvador é Jesus Cristo, e nós somos salvos pela graça, que Ele nos concede de graça, porque Ele nos ama. E quando nós reconhecemos que nós somos amados, o que nós devemos fazer é retribuir esse amor também. E Jesus fica feliz quando cada um de nós decidimos agora amá-lo como Ele nos amou primeiro. Que eu e você possamos ter isso na nossa mente. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por saber que Tu nos amou tanto, ao ponto de entregar o Teu Filho amado Jesus, como nos diz lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós possamos permanecer firmes ao Teu lado e viver cada dia essa esperança, vivendo integralmente, de forma fiel. Sei, Senhor, que nós temos defeitos. Nós vamos nesse momento te pedir perdão pelos nossos pecados, mas que o Senhor mantenha vivo no nosso coração o sonho e a esperança da volta de Jesus. É no nome dele que nós te rogamos e no nome dele nós te agradecemos. Amém.